Olá, boa noite. Somos o grupo 5C. Vamos abordar sobre a matriz SWOT. A matriz SWOT tem como objetivo relacionar a análise interna e externa em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para que possa se projetar um cenário futuro e que nos dê uma possibilidade de ação para prevenir, caso seja uma ameaça, e aproveitar caso seja uma oportunidade, planejando estratégias que sejam condizentes. Boa noite. Vou mostrar um pouco de como a gente construiu aqui a planilha para entender a matriz SWOT, né? Os dois pré-requisitos que a gente precisa são as análises de Kano e análise de fatores críticos de sucesso. Aqui a gente está importando os dados das planilhas dos nossos colegas, né? Temos aqui a matriz de Kano, né, onde a gente importa os campos que a gente vai precisar de forma dinâmica e filtra, né? Depois faz um ETL aqui para deixar os campos em forma de texto. Para matriz, aliás, para FCS, né, a gente traz também todos os requisitos de forma dinâmica da planilha dos nossos colegas e filtra, né. Em seguida, a gente estabelece pesos para cada uma das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né. Então aqui a reflexão que a gente propõe é pensar em 3 cenários diferentes de mercado, né. A gente coloca um cenário neutro, onde os pesos são igualmente distribuídos, né. Aqui seria um cenário onde a gente avalia que o mercado não vai estar nem muito arriscado e também nem tão propício, né. A gente vai tomar uma abordagem mais neutra, assim, no sentido de tomar todos os critérios com pesos iguais. A gente tem um cenário no mercado conservador, onde a gente avalia que se permanecer neutro, por mais que eu não seja nem fraco nem forte um critério, mas também não tenha nenhuma ameaça, nenhuma oportunidade, isso é mais arriscado do que a média. Então a gente abaixa 10% ali o peso do critério quando o quesito estiver em neutro, né? E num cenário mais arrojado, a gente faz exatamente o contrário. Aqui seria um cenário onde a empresa está propícia, entende que é vantajoso arriscar e ampliar suas operações para o futuro. Então a gente coloca como ser neutro um pouquinho mais vantajoso do que a média. Ou seja, a gente vai se arriscar, né? A gente vai atender na média como um peso um pouquinho melhor. Agora vindo para matriz SWOT, nós temos aqui os requisitos, né? Todos com os critérios da análise de concorrência e análise interna, e parcialmente aqui com existência e importância da análise de Kano, né? Esses 3 não temos as informações aqui da importância e existência, né? Mas isso não impede a análise aqui para a matriz SWOT. Então aqui a gente vai discutir para tomar as decisões aqui de quais são os critérios, porque você tem que decidir se, por exemplo, levando em consideração que na análise interna a gente está abaixo da média, que é satisfatório, e a concorrência está na média, e esse é um critério obrigatório que a gente parcialmente atende, né? Então o grupo entende que é uma fraqueza e uma ameaça. Depois de discutir, a gente ficou com esses critérios, né? A gente tem aqui se internamente a gente está satisfatório e a concorrência está na média, entendemos como uma fraqueza, porque a gente também só parcialmente atende às necessidades desse requisito, né? E isso seria uma ameaça, porque a concorrência está um pouco acima da gente, e esse critério é de importância obrigatória. Passando rapidamente aqui por cima, né? Critério 2, a gente entende que é muito fraco e ameaça, porque ele é obrigatório e a gente está ausente, e mais uma vez a concorrência está na nossa frente. E muito fraco, né? Justamente por ele ser obrigatório e a gente está ausente. No critério 3, fraco e ameaça,
novamente, porque a gente está abaixo da média e a concorrência está ligeiramente acima. No critério 4, a gente vê como uma força, porque a gente está acima da média e a concorrência está na média. E por ser um requisito explícito, né, uma coisa que o cliente diretamente pediu e a gente atende, de acordo com a análise de Kano, então a gente vê como uma força. No critério 5, apesar de ele estar parcialmente atendido de forma satisfatória, casando aqui as duas análises, né, e a concorrência está na média, a gente entende que é neutro, não é nem força, nem fraqueza, e também não é oportunidade de ameaça. Requisito 6, elementos lúdicos, a gente está ausente, apesar dele ser um atrativo, e só que a nossa concorrência está ultrapassado, que é bastante defasado em relação ao nosso, né, que está na média. Então a gente entende que, citando com a existência ausente nesse atrativo, a gente está na média do que a nossa empresa consegue realizar por ser uma análise interna. Então a gente entende que é uma força com uma grande oportunidade, porque aqui, com investimento em cima desse ponto, a gente consegue ser um diferencial aí para o mercado, né, atacar esse ponto onde a concorrência está pecando. No requisito 7, a gente, apesar de não ter aqui a análise de Kano, né, tomando como parâmetro a análise interna, a gente está na média e a concorrência também está na média. Não se trata de uma força e de uma fraqueza, mas é uma oportunidade. Porque a gente pode, de novo, né, investir nesse ponto e se tornar um líder aí. Esses 3 critérios têm uma questão em comum de serem oportunidades, mais para frente a gente vai explicar. Mas a análise aqui é que a gente entende que, apesar de estar os dois abaixo da média, ainda não é uma fraqueza, né? Mas é uma oportunidade. No critério 9, a gente está muito bem, nosso serviço é inovador nesse quesito, e a concorrência está na média, então muito forte, né, em quesito de força, e uma grande oportunidade aí para atacar no futuro. Aqui as médias, nós temos 3 médias, né, porque esses valores são calculados a partir dos pesos, né. Então, assim, a gente basicamente procura fraco na tabela de pesos. Ele está aqui, né, e aí levando em consideração que tem 3 cenários, ele multiplica ali pelo peso e vai colocando os valores aqui. E aí a gente tem essas 3 médias, né. Para a interpretação do gráfico, a gente pode ver que nos 3 cenários a empresa está bastante posicionada ali no quadrante das fraquezas, né? Fraquezas e oportunidades. O que nos diz que, apesar de ter identificado fraquezas aqui na nossa operação, ainda são oportunidades nos 3 cenários. No cenário verde ali, que é o arrojado, como a gente pode ver na legenda, a maior parte do círculo está presente em oportunidades e forças, né? Inclusive ali, apesar dele dividir metade com fraquezas, ele também está forte em forças, o que denota que, se fizermos uma análise onde o mercado está propício para tomar riscos e crescer a operação, então a gente está bem posicionado ali, porque com forças e oportunidades, né? Uma outra análise que dá pra gente tirar é que, tanto no cenário neutro quanto no cenário conservador, a gente está quase que majoritariamente presente ali em fraquezas e com uma certa participação em ameaças, né? No cenário conservador, a gente tem ali talvez 20% do volume da esfera, né? Denota que, nesses cenários, o nosso esforço devia ser mais presente em corrigir nossas fraquezas, né? Melhorar nossa operação, do que em
ampliar nossas operações? Analisando os dados armazenados na planilha e as discussões feitas em sala, nós chegamos a 3 tipos de estratégia. A primeira seria caso no futuro da empresa tivéssemos um cenário conservador, onde nós apenas mexeríamos na estruturação do time. Então, o administrativo cuidaria dos recursos humanos e do financeiro da empresa, o secretário cuidaria do service desk, o analista cuidaria do suporte aos nossos clientes e dos treinamentos. Então, assim que o nosso software está pronto e ele foi instalado na empresa, o analista iria para essa empresa para fazer o treinamento de todos os funcionários. Então, para não sobrecarregar o nosso sistema ao consumidor, nós teríamos esse treinamento. O desenvolvedor número 1 cuidaria da manutenção dos softwares já instalados e do desenvolvimento de novos para os novos clientes. O desenvolvedor número 2 cuidaria do desenvolvimento e da documentação. Então, caso ocorra algum imprevisto na empresa, caso algum funcionário saia de férias, seja demitido ou alguma coisa assim, teríamos essa documentação feita pelo desenvolvedor número 2 para termos o controle de tudo que está sendo feito em nossos softwares. Então, não teríamos nenhuma lacuna caso não tivéssemos alguém do nosso time. Caso o nosso cenário futuro seja neutro, nós cuidaríamos do quadro de funcionários desfalcado. Então, ainda faríamos a reestruturação no time, porém contrataríamos um tech writer, que seria um estagiário, que cuidaria do treinamento e da documentação. Assim, o analista poderia cuidar do suporte e da manutenção, e os desenvolvedores número 1 e número 2 cuidariam apenas do desenvolvimento. Esse cenário neutro teria um custo mensal de R$2.000, que seria apenas a contratação do tech writer. Caso seja um cenário futuro arrojado, nós cuidaríamos da baixa compatibilidade com multiplataformas, da falta de integração com bases externas e da portabilidade de dados defasada. Então, nós teríamos a reestruturação no time, a contratação do tech writer e também a contratação de um engenheiro de dados, que cuidaria do desenvolvimento. Assim, ele cuidaria da falta de integração com bases externas e da portabilidade de dados defasada. Nós também investiríamos em uma formação em desenvolvimento multiplataformas, sendo apenas de Windows e Android, que serviria para os nossos desenvolvedores número 1 e número 2. E isso tudo nos custaria R$ 8.062,50. Essa nossa despesa mensal com o investimento na formação e desenvolvimento multiplataforma seria 150 por mês. Mas com isso, nós teríamos um ganho onde poderíamos fazer uma ampliação de serviço, pois faríamos o fornecimento de uma solução de gerenciamento via mobile. Então, teríamos um plano onde a empresa pode escolher contratar apenas o nosso software em Windows, que seria o preço antigo já definido e nas outras apresentações, mas também poderia contratar com Windows e com Android. Assim, nós teríamos um ganho a mais, que compensaria todo esse nosso investimento.